não se admite o erro, né? E quando é um trote, como esse é um trote, né? E eu acho que foi uma molecagem, podemos dizer assim. Isso, né? O termo melhor é isso. Uma pessoa foi para uma festa, fez um simulacro, que nós observamos, olha só a dificuldade, mesmo passando o raio-x, não dá para se ter absoluta certeza. Então nós tivemos que fazer a detonação desse artefato lá no local, mobilizou cerca de 5 viaturas da área, as pessoas interferiram no trânsito da cidade de Santos, interferiu na locomoção das pessoas, ocorrências, né, que deixaram de ser atendidas com uma determinada prioridade, porque essas viaturas tiveram que permanecer lá. Eu acho que até cabe uma ação civil por parte do Estado, eu acredito que seria uma solução, porque a questão da contravenção penal, como não houve dolo, eu acredito que não vai surtir muito efeito, mas sim uma questão civil, sim, se calcular o custo dessa operação empregada, da questão dos prédios que as pessoas não poderiam transitar naquele momento, pessoas que deixaram de curtir seu lazer, seus afazeres, uma brincadeira totalmente de mau gosto, mobilizando, em termos de valores, beira o absurdo em termos de valores. Equipamentos Tugatti, aí a gente está falando de 90 mil dólares, e cada vez que é empregado utilizado, gera um determinado custo, um determinado período de... Se eu uso 100 vezes, ele tem um determinado período de utilização. Se eu estou empregando utilizando, ele vai sobreviver menos, esse aparelho. A vida útil dele vai ser reduzida. Por uma brincadeira totalmente mau gosto. Eu acredito sim, a gente nós estamos elaborando uma documentação de custos e a gente vai encaminhar para a Procuradoria para tomar as demais providências. Hoje o bolso é o alvo melhor, não é? Pois é, isso que não foi de helicóptero, né? Porque algumas vezes até leva o pessoal de bomba de helicóptero, de avião, né? Da PM, a PM tem avião também, né? E às vezes para o interior, né? Imagina o custo que fica uma coisa dessa, né? Coronel, o senhor citou Brumadinho, também o Major citou o Brumadinho. Qual a participação da Polícia de São Paulo, a Polícia Militar em Brumadinho? A Polícia Ambiental também passou por lá? O nosso comandante, ele foi para Brumadinho. Sim. Dá para fazer uma avaliação naquele desastre, né? Eu acho que o comandante da Ambiental ele foi como observador, né? Sim. Quem atuou mais na questão de Brumadinho foi o Corpo de Bombeiros, o grupamento aéreo também, eu vi hoje algumas postagens que estão apoiando também. O grupamento aéreo foi com 2 helicópteros, né? E com as equipes todas para compor um pouco, poder fazer um pouco... Tenente Tavares esteve aqui, disse que era 8 voos por dia. Eu não sei o que significa isso 8 voos no mínimo por dia. É muito voo. Eu não sei o que significa isso. Se você colocar uma média de 50 minutos a 1 hora e pouco cada voo, tem noção o que voaram lá. Sim. Realmente é bastante. Né? A participação do quarto choque foi com o capitão Luiz Alberto, do Comando de Operações Especiais. O que nós observamos, né, e nós estamos propondo uma legislação entre as agências para se comunicarem. Tanto o governo federal, estadual, municipal, quando acontece uma crise, um evento crítico, com uma terminologia comum, porque os órgãos atuam em conjunto. E nós não temos no Brasil uma legislação sobre incidente crítico, como ocorre nos Estados Unidos. Tem todo um sistema único de incidente crítico, né, que é aplicada, que é empregada, com uma terminologia, com uma unicidade de comando. A gente percebe-se claramente quando cria-se um gabinete de crise, e muitas vezes esse gabinete vira a própria crise. Exato. Então, existe a necessidade no Brasil, quer do governo federal, estadual, municipal, criar uma legislação sobre os órgãos com a metodologia de atuação. Tá? E nós somos muito carentes, não existe isso no Brasil. Qualquer evento crítico, tanto policial como emergencial, nós não temos no Brasil nenhum tipo de legislação pertinente que vai determinar qual a função de cada órgão, com unicidade de comando, terminologia comum, comunicação integrada. Qual o objetivo disso? O custo dessa operação, muitas vezes que não é a quantidade de pessoas, e sim a organização teatro de operações, e quanto mais rápido e for mais técnico a montagem desse gabinete, maior a probabilidade de salvar vidas. Eu acho que você tem toda a razão, né? A gente precisa ainda consolidar um sistema nacional de desastres, né? O que o pessoal chama de catástrofe, não é mais o termo que se usa,
é mais o termo desastre, né? E a ABOA, né, a associação que eu presido, a Associação Brasileira de Operadores Aeromédicos, tem um dos focos é esse, né? Porque normalmente nesses grandes desastres, eu participei, fiquei 15 dias lá na região serrana do Rio de Janeiro, quando teve aquela quase a mesma situação de Brumadinho, não foi uma represa, mas foi intensas chuvas, né? E aí você percebe... Petrópolis ali, a isso, de Petrópolis, aquela região lá, isso, exatamente. A serra, a Serra do Rio de Janeiro, sim, né? Sim, mas aquela região de Petrópolis ali, que volta e meia vem isso, tudo para baixo. Né? Vem tudo para baixo. E ali é um lugar muito complicado de atuação. E o que a gente percebe nessas, né, que nem a situação de Brumadinho, é que o brasileiro, principalmente os órgãos de segurança pública, né, os bombeiros, etc., as unidades aéreas de segurança pública também, elas têm uma integração muito grande, a parte de aviação, porque eles falam mais ou menos a mesma língua. Só que você tem que atuar com outros órgãos, e isso que ele falou é extremamente importante, definir quem que manda, quem que faz, quem que atua em determinadas situações, porque você acaba tendo comandos e sobrecomandos numa situação dessa, né? E porque isso não está realmente bem sistematizado, ele tem bastante razão. E a gente... Eu sou um cidadão comum, né? Sou leigo. Aí vejo aquele monte de policiais lá, um monte de soldados, eu imagino que estejam atuando assim sob um único comando. Agora o senhor disse que... Então, tive uma situação, né? Então, tive uma situação lá, na época lá no Rio de Janeiro, que foi o pessoal do GRAU, aqui do Grupo de Resgate e de Resposta e Atendimento à Urgência da Secretaria de Saúde de São Paulo, que atua junto com a Águia, que são os médicos que atuam no Águia, né? E eles foram mandados para lá, só que chegaram lá, cada um numa localidade, né? E eles não sabiam o que fazer, como fazer, não tinha coordenação, né? Então, o que aconteceu? Chegou lá, a gente, entre aspas, resgatou eles dos locais, colocamos num local só, porque aí que a gente começou montar uma equipe, saber quem que estava precisando de atendimento nas comunidades ficarem isoladas, que tipo de remédio que tinha que levar, que tipo de atendimento que tinha que ter. Tem que ter coordenação. Se não tiver coordenação, a coisa não funciona. Ele tem toda a razão. Até porque, comandante, quando ocorre um incidente crítico, não tem hora, não tem momento para acontecer. E até organizar toda a cidade de operações é vidas e o custo que está indo embora. E tem uma prioridade, sempre a vida, aí depois a aplicação da lei, restabelecer a normalidade, bens patrimoniais e a questão do meio ambiente, que é levado muito em consideração. E aí a gente aproveita, desculpa a oportunidade aí, para falar também que não são só órgãos públicos que atuam nisso, né? Você tem também o privado atuando. Então, no caso dos helicópteros, né, que é a minha praia, né, a gente operando no resgate, então você tem que ter uma integração também das empresas que se ofereceram para trabalhar também com salvamento de vidas lá, então, atuando também no resgate, né? Isso é uma coisa... aéreo em Brumadinho, o senhor fez uma avaliação daqui sobre o que aconteceu lá? Assim, ali você teve um momento, desde o momento da... Estamos em crise absoluta lá. Estamos em crise, estou fazendo a pergunta porque nós estamos em crise absoluta com relação a Brumadinho. Aconteceu aquele desastre, como o senhor disse, e aí todo mundo olha para lá. Aí eu vejo helicópteros sobrevoando para cá, para lá, mas eu repito, não sei como funciona. Ali envolve, inclusive, as Forças Armadas, né? Sim. A gente não vê a atuação, por exemplo, da Força Aérea Brasileira lá, né? Mas ela está atuando extremamente, uma competência extrema ali, porque eles têm que chegar lá em tempo recorde, montar uma operação segura para todos os helicópteros. Imagina aqueles helicópteros voando ali, todos descoordenados. Então tem que ter uma coordenação. Quem que faz essa coordenação? É a Força Aérea Brasileira, né? Então eles não voam assim, né? Não voam assim. Então eles vão lá para cá, para lá. Exatamente. Não tem isso. Eles chegam lá, colocam uma torre, né? Absurdo. Eu sou leigo, repito, eu sou leigo. Quando eu vejo aqueles helicópteros lá, eu não imagino de onde vem essa que eles têm que ter uma coordenação. Eu sei de onde vem, eu não sei. Então imagina todos os helicópteros, cada um vindo de um estado, helicópteros civis também, né? Então tem que todo mundo colocar o helicóptero na mesma frequência, né? Sim. Estamos falando de rádio aqui na mesma frequência. Isso combinado, obviamente, coordenado pela Força Aérea, então tem um controlador de tráfego aéreo lá, então sempre coordenando as operações. Ordem de decolagem, os setores, então aí de repente divide a área em setores, aí dá nome para os setores, para você saber reportar a posição que você está voando, entendeu? Porque senão pode virar um outro acidente, né?
entendeu? É um negócio desastre muito maior complicado. ainda. Nós percebemos que temos muitos voluntários, mas às vezes muitos voluntários sem uma coordenação, sem o guia, sem um caminho a seguir, acaba até colocando em risco essas pessoas, né? Então a gente tem muito que acrescentar nessa época, temos muito a crescer, tem alguns exemplos no mundo, no Japão é um sistema fenomenal, que é vertical, todo cidadão, no caso de qualquer tipo de desastre, ele já se mobiliza, ele sabe o que fazer, né? Mas isso tem a ver com a questão cultural do Japão, pela questão de desastres, mas a grande problemática nossa é como eu organizo todos esses órgãos, não só do sistema de segurança pública, né, mas tanto a questão do executivo, legislativo e judiciário, dentro de um ambiente comum, para realmente salvar vida, ajudar as pessoas. Como consigo coordenar? Quem é que vai coordenar? Capitão Onde está Sucais, escrito isso aí? que hora chega a polícia ambiental num desastre como esse? De imediato. Com a PM. Acionou, a gente vai pro local. Sim. Né? Não tem... Mas eu vou colocar de novo, né? Imagino que esteja só aqui na Serra da Cantareira, mas aí vai para Brumadinho, e o que o senhor citou sobre animais e tudo mais, também é a polícia ambiental que cuida dessa parte aí, que trabalha nesse setor, nesse segmento? A polícia ambiental, característica, ela não é centralizada, né? A gente não tem um batalhão de polícia ambiental e ele responde pelo estado todo. Nós temos hoje 4 batalhões que atendem o estado. Então, dentro desses 4 batalhões, nós temos as companhias que respondem por áreas. Sim. Então, eu, por exemplo, comando a companhia aqui responsável pela Zona Sul de São Paulo, região da ABC. Zona Sul? E a região pensando ali... que o senhor está na Cantareira, o senhor está na Zona Não, Sul. a Cantareira é outro capitão, é outra companhia, então elas são separadas, né? E isso aí facilita o pronto atendimento. Então, aconteceu alguma coisa na Cantareira, as viaturas já estão por ali. Nós temos já viaturas... Zona Sul, a gente passa lá, tá tudo, ó, represa, aquele negócio. Aí, na viagem de volta, está tudo ocupado. O que faz a polícia ambiental? É um dos programas desse governo, né, o combate às invasões em áreas de manancial. Sim. É um problema sério que o nosso estado ele passa, né, as pessoas invadindo áreas, além de... Vou fazer uma pergunta que pode parecer absurda, mas a polícia ambiental tem poder de polícia no momento desse que passa, volta, tá ocupado? Sim, tem lá alguém tem. já fazendo a sua... Sim, temos o poder de polícia, temos Sim. o poder de atuar Por isso que eu estou falando, pode parecer um absurdo, mas... Não, se a vai construção for na ida tem aquela... É um problema que ele é bem bonito. complexo, né? Ele não é tão simples aqui, né? A pessoa isso. invadiu, a gente vai lá e tira, né? Existem algumas considerações a serem feitas. É área pública, não é área pública, é uma área ambientalmente protegida, não é a invasão... A área protegida, a área ambiental protegida, Sim, as margens da represa nós vamos ali. lá e atuamos. É óbvio que nós temos que levar em conta a Constituição Federal, né? Se a pessoa já estabeleceu o domicílio naquele local, aí nós temos que acionar judicialmente a justiça para poder tirar aquela pessoa dali, né? A Constituição Federal, ela protege o domicílio da pessoa. As associações que protegem esses lugares aí, coronel, atrapalha a polícia, a barbaridade. Às vezes, né? Mas Muitas vezes. Os senhores são muito gentis. que assim, né? A polícia militar, né, em todas os seus matizes e áreas de atuação, né? Ela, como o Sucais falou, tem que primeiro proteger a própria Constituição, né? Tem que seguir a Constituição, né? Então tem alguns direitos que são cláusulas pétreas, inclusive na Constituição Federal, que a gente tem que também se atentar, né? Então o que é mais importante, a vida humana ou por exemplo, a degradação do meio ambiente? Então você tem que ir sopesando isso, né? Então em determinadas situações, aí a gente sabe como que a situação de miséria que tem em determinadas comunidades, aí a gente vê que realmente é muito complicado de resolver, né? A gente voando com o helicóptero sobre São Paulo, né? E às vezes até eu vou falar esse quando o contato senhor complicado. volta, a área já está diferente. Pois é. O mapeamento é outro. Imagina a gente, por exemplo, voando no resgate, né? A gente tem muito contato com essas comunidades, né? Com esses locais mais afastados, né? Ele está falando aí da Zona Sul, você pega lá Parelheiros, por exemplo, né? Lá é uma área verde enorme, né? Mas tem muita área de invasão. Então você pousa com um helicóptero num local desse, né? Pousos
às vezes difíceis, né? Que você tem muita dificuldade. Analisar uma série de coisas, você pode derrubar barraco, você pode... uma série de situações, né? E você, aí naquele momento, você tem um contato com aquela população e você vê realmente o quanto ainda que o Brasil tem que fazer para trazer de novo essas pessoas uma condição digna de vida, né? Então, e a Polícia Militar está em todos esses locais, né? Com a Polícia Ambiental, com o nosso guerreiro, né? Como ele falou lá, né? O nosso guerreiro policial que está lá todo dia trabalhando ali, junto com a comunidade, com aqueles problemas que eles têm lá. Então o negócio é realmente muito complicado, né? Só 47 milhões de habitantes, né? Sim. A Polícia Militar de São Paulo tem uma característica ímpar, né? Tem um volume de ocorrências muito grande. Até em questão de reféns, poucas pessoas sabem, mas depois do FBI, quem mais atua de refém no mundo é o GAT de São Paulo. Nós estamos com mais de 700 Tem atuações. Casos de reféns aqui No ano passado ocorreram 22 casos com reféns e nós estamos percebendo uma característica que vem mudando. Não existe mais o roubo, depois o roubo, ocorrência com refém. No ano passado ocorreram somente 2 casos desses, graças a Deus. Por uma série de circunstâncias, audiência de custódia, tem a ver com as técnicas da polícia de chegada, de procedimentos operacionais que foram criados, elaborados. Deixa eu só colocar aqui. Quando o senhor fala de assalto e refém, alguém assalta um estabelecimento, aí quando vê que a polícia está chegando, faz um refém. Essa é uma situação, é isso? Sim, era muito comum até 2008. Era o carro-chefe do GAT. Depois de 2008, gradativamente, nós estamos percebendo uma questão de conflitos familiares, a questão do uso excessivo de entorpecentes e questão de paranoicos, maníacos, depressivos. A gente percebe claramente uma sociedade um pouco mais frágil. O cara fica doidão em casa e faz a família refém, é isso? Sim, conflitos familiares. A gente está tendo aparecem. Exatamente 20 ocorrências no ano passado, e essa ocorrência tem uma característica muito grave, que é o refém vítima. É o refém que ele quer causar, o tomador de refém, ele quer causar um mal para essa pessoa. Ele quer realmente torturá-la, ele quer realmente com a questão de executá-la. Ele só está esperando o momento oportuno para utilizar isso. A gente vê muito em filmes situações como essa aí, chama negociador, chama sniper, em filme é uma maravilha, né? E aqui? E no dia a dia? Quando olha, no dia a dia, lá o GAT veio aqui. O GAT de São Paulo tem intercâmbio com as principais forças especiais do mundo. Nós temos intercâmbio com a Espanha, com a França, inclusive o pessoal da Espanha, um grupo especializado em resgate com refém, que atuou muito no ITA. Nós fizemos um intercâmbio, né, foi até... nos deixou com orgulho quando ele falou, em 40 anos nós temos 300 ocorrências, né? O GAT em 30 anos de existência tem mais de 700 ocorrências, sem contar 11 mil ocorrências de artefatos explosivos. Tá? Artefato explosivo aqui, Major? Sim, muitos furtos de caixa eletrônico, roubo a carro forte, a questão de conflitos familiares que o pessoal costuma realizar, até fabricação caseira, né? Nosso principal, a questão do vulgarmente conhecido por banana de dinamite, cartucho de munição, só para você ter uma ideia, 5.000 metros por segundo, a velocidade dessa explosão que acontece no furto de caixa eletrônico. Exatamente, nessas cidades do interior, por isso que causa tanto pânico, tanto temor. Imagina a velocidade do vento, 5.000 metros por segundo. E isso a gente encontra nas nossas comunidades, a gente encontra algumas pessoas, inclusive, como moeda de troca, utilizando para trocar com entorpecente. O cartucho de emulsão não é tão caro no câmbio negro, no mercado negro, é utilizado em roubo de bases, furto de caixa eletrônicos, roubos a carro forte. Melhorou muito essa questão, está caindo a quantidade de ocorrências, nós percebemos claramente, mas 300 ocorrências ainda é muita coisa. O Exército está nos ajudando muito na questão do controle, mas temos que aprimorar e aperfeiçoar muito essa questão. Só a gentileza dos senhores para que eu traga aqui um recado da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que está oferecendo restaurante para associados na sede social.
disponível de segunda a sexta, das 11 da manhã às 2 da tarde. O restaurante da sede social tornou-se uma das principais opções para associados, dependentes e familiares que realizem suas refeições no centro de São Paulo. O cardápio elaborado por nutricionista apresenta alimentação balanceada e o local, recém-reformado, contou com melhorias no piso, no revestimento das paredes, nas mesas, cadeiras, rixou ambiente com ar-condicionado, novo sistema de som e vidros da sacada para que o momento da refeição seja prazeroso e agradável. Atualizado semanalmente, o cardápio encontra-se disponível no site da FIPESP, afipesp.org.br, ou, para quem deseja uma visita, é só comparecer no segundo andar da sede social, Rua Doutor Bettencourt Rodrigues 155, no centro, a sede social da AFIPESP. Você está ouvindo Gente que Fala. Acompanhe aqui, na Rádio Trianon, Educação em Diabetes. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Educação em Diabetes. Agora também no Facebook e no Instagram. No Facebook, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. No Instagram, ANAD Oficial. Apresentação, médico endocrinologista e presidente da ANAD, Dr. Fábio Frage Filho. Você está conosco no Gente que Fala, participando hoje o Coronel Carlos Eduardo Falcone, que é presidente da ABOA. A ABOA é a Associação Brasileira de Operadores Aeromédicos. Também o Major Racorte, que é do 4º Batalhão de Polícia de Choque, e o Capitão Sucaites, que é do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo. O Capitão Sucaites, nós temos nesses dias denúncias sobre canis, funcionamento irregular de canis, maus tratos de animais em canis. Essa é a área de atuação da Polícia Ambiental. Sim, nós atuamos na apuração desse delito, né, no combate aos maus tratos aos animais domésticos e silvestres. E as redes sociais acabaram, né, trazendo mais o público a denunciar esse tipo de situação. A pessoa tira foto de um cachorro sendo espancado, por exemplo, no caso, um vídeo, né? A gente teve aquele caso do supermercado, né? Com um rapaz lá, um segurança, acabou espancando um cachorro. Alguém posta esse vídeo em alguma rede social, isso daí viraliza de uma maneira, né, que a gente não consegue nem contar, de tanta gente que acaba vendo esse vídeo. Então, muitas denúncias acabam vindo para a gente. É uma quantidade enorme de denúncias. O que a gente pede é a seriedade das pessoas também, né? Tem muita denúncia que é infundada. Você pega, a pessoa briga com o vizinho, ele tem um cachorro, aí ele faz a denúncia. As pessoas ainda... muitas pessoas ainda o cara acreditam, faz fofoca e liga para a polícia. Na verdade, acaba ligando lá no nosso Disque Denúncia. Na verdade, o que a gente tem? A gente ainda tem uma mentalidade da nossa população que a presença da polícia vai prejudicar de alguma maneira aquele cidadão que ela brigou. O próprio Major aqui, ele citou o custo, né? Então existe um custo, né? A nossa equipe lá, fazer toda aquela avaliação do local, você atende a ocorrência, né? Então a gente pede seriedade para as pessoas realmente ligarem, né? Verificarem qual é o problema com aqueles maus tratos de animais. Mas a Polícia Ambiental, ela tem um cadastro de canis, alguma coisa assim, nesse sentido? Ou... Não, nós temos um sistema novo, ele é um sistema do governo, é um sistema PET, o nome, né, CISPET, e a pessoa acaba ligando a um 0800 600 64 6824 e 6428, perdão, 0800 600 6428. E a pessoa liga lá para fazer a denúncia, uma empresa terceirizada acaba fazendo a triagem dessa denúncia, e nós temos hoje, o policiamento ambiental, ele tem uma patrulha específica, que ela vai já com a ambulância, contendo veterinários, para verificar os maus tratos. E quando há denúncias que resultam em multas, como funciona? É a Polícia Ambiental que aplica essas multas? Sim, a Polícia Ambiental também, hoje nós temos um sistema eletrônico para fazer esse tipo de autuação. Então, nós temos um tablet, né, um TMD, que a equipe do policiamento ambiental ela
vai até o local e a multa ela já é feita na hora e já imprime numa impressora térmica que o policial ele leva consigo. Então a pessoa acaba hoje R$3.000 por animal maltratado. R$3.000? R$3.000 de multa administrativa, além de responder também penalmente pelo crime ambiental. Eu tenho números de multas aqui, 838 multas e um valor de R$3.400.000 a serem recolhidos aos cofres públicos. Isso. Ninguém paga essa multa. Ninguém paga. Não, as pessoas acabam pagando, né? Qual essa é o multa valor aqui, individual das multas? R$3.000 por animal. Então Sim, pode ser sim. que alguma multa tenha mais do que esse valor por ser... Se num local desse tem outro 10 animais, são... R$30.000 de multa. 30. Na verdade, nós temos um sistema chamado atendimento ambiental. A pessoa é multada e já é marcado esse atendimento ambiental para essa pessoa. A pessoa ela vai ser atendida para verificar as condições para ela pagar essa multa. Então, existem atenuantes, existem agravantes. Não posso nem falar, porque senão o coronel manda vocês me prenderem, né? Mas no Brasil, essas pessoas multadas num valor elevado desaparecem. A multa vai para a dívida ativa, né? O coronel já... Pensando na minha filhinha latinha que ela tem em casa. Essa multa vai para a dívida ativa. Então, a Sim. pessoa vai levar essa multa, não consegue financiar mais nada. É uma multa que acaba indo para os herdeiros, é uma multa. O que eu estou Vai falando ficar no aqui é CPF da um pessoa. quadro comum. Mas no nós temos, Brasil. com esse atendimento ambiental, esse sistema que começou em 2014, nós temos uma avaliação que as pessoas estão pagando mais as multas estão sendo mais pagas. Até os porque valores, existe a possibilidade de parcelamento, foi dada a eu reconheço que os para- valores, que a multa é necessária, mas os valores são elevados, né? Então é mais fácil eu esquecer aquilo lá, mudar de profissão, do que andar atrás de parcelar uma multa dessa daí. o crime não compensa, né? Pois é. Eu imagino que fica com aquilo o resto da vida, né? No CPF da pessoa, né? Um negócio complicado, né? Porque a área de atuação de vocês é diferente. Eu estou fazendo aqui o papel do cidadão que foi flagrado. Pois é, né? Nessa mesma linha que eles estão falando, imagina quanto que custa a operação de um helicóptero para fazer o socorro de uma pessoa pousando na rua, né? Você pousando numa rodovia, por exemplo, quanto que é o custo dessa aeronave, né? E até um assunto interessante, né? Porque se a gente for olhar hoje, uma coisa que as pessoas praticamente não enxergam, quando você vai numa rodovia e você paga o pedágio, o que você espera de retorno daquela rodovia? Uma boa rodovia. Uma boa rodovia, isso te atendendo. E o que você acha que acontece quando você sofre um acidente na rodovia? Como é que é feito o atendimento? Vamos supor, vamos pegar o estado de São Paulo, que a maioria das rodovias são concessionadas, né? Sim. O que você espera? Então, 20 mil quilômetros de rodovias, é isso? Pois é. Então a gente está falando aqui, o estado de São Paulo tem 45% das rodovias do Brasil, né? Concessionadas. Você tem, por coincidência, também 45% do fluxo de veículos, né, de número de veículos andando em rodovias aqui. E mundialmente você tem uns conceitos, e aí que vem um pouco dos objetivos da BOA, né? Mexer um pouquinho com isso, porque o que é o ideal, né? A gente tem que buscar o que é o melhor exemplo, né? O estado da arte no atendimento de vidas aí no mundo, né? Então a gente foi buscar exemplos ali na Alemanha, na França, na Suíça, então no modelo europeu, no modelo americano, né? E você tem idealmente que chegar em qualquer tipo de acidente de trânsito, por exemplo, em até 12 minutos. A gente considera até 15 minutos para aquela pessoa ter pelo menos de 80% para cima de chance de ter menos sequela ou de ter sua vida garantida, tá certo? De salvar a vida. E o que salva a vida é você levar o atendimento médico no local da ocorrência. Então, você levar o médico especializado em trauma e o enfermeiro especializado em trauma no acidente. É isso que salva a vida, não é levar ele. A ele BOA pretende. Exatamente. Esse é um dos objetivos principais da associação. Mas deixa eu aproveitar o momento. A gente conta com uma legislação que é complicadíssima. O resgate que nós temos aqui em São Paulo, ele ficou anos na gaveta sem ser aprovado aquele projeto. Aliás, o Afanásio Jazade, que
é o autor do projeto e conseguiu, porque nós não temos na nossa nomenclatura a palavra paramédicos. Não temos. Então, o Corpo de Bombeiros é que foi destinado para cuidar do resgate, porque um bombeiro tem uma formação que permite essa situação que o senhor está falando aí, de pronto atendimento no caso de um acidente. Então, uma palavrinha impediu durante anos a aprovação de um projeto. Sabe? Então, o senhor está dizendo que 15 minutos é o tempo para se chegar a um local de um acidente, nós estamos dando uma margem um pouco maior do que o senhor falou aí. Exatamente, porque esses minutos que eu te falei chamam minutos de platina, né? É diferente de, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem lá o paramédico, como você falou. O paramédico, o que é? Um profissional entre o médico e o enfermeiro. Bem, né? Então, é um enfermeiro que tem um treinamento de alguns procedimentos que ele pode fazer o que a gente chama de procedimento invasivo. Por exemplo, drenar um tórax, você fazer uma traqueostomia, né? Então, são alguns procedimentos que o nosso enfermeiro, na legislação brasileira, não pode fazer na hora do trauma, tem que estar junto com o médico. E isso realmente é um problema de legislação. Então, a BOA pretende mexer nessas coisas, pôr o dedo nessas feridas, né? E uma das feridas que nós estamos colocando o dedo é justamente na necessidade de ter o atendimento nas estradas, tá certo? Então, nós estamos mexendo na legislação. Ontem, por exemplo, eu tive uma reunião na ANAC, né, com membros da minha diretoria, né, para tratar de mudanças na legislação e a gente pontuando algumas coisas na legislação aeronáutica, né, regulamentação aeronáutica, para permitir, por exemplo, que o serviço privado ajude também nesse tipo de serviço, porque o Estado, do tamanho que está, né, a gente pega o Estado de São Paulo, por exemplo, que tem um orçamento anual de 231 bilhões de reais, e ele no último ano, por exemplo, 2018, conseguiu fazer de investimento 11 bilhões, então você vê como é que é complicado trabalhar no Estado. Então você tem que começar a diminuir o tamanho da estrutura do Estado para poder permitir que empresas privadas ajudem o serviço público, para ficar com o serviço público aquilo que realmente é mais essencial e aquilo que realmente não pode ser delegado, né? E esse é o grande desafio, né? Porque e aí, dentro do outro conceito mundial, que é o da Golden Hour, você tem, depois desses 15 minutos, você tem que deixar o paciente, desde o momento do acidente, até um centro de trauma, em no máximo 1 hora, né? Então, é uma corrida contra o relógio. E aí é que as aeronaves passam a ser importantes, né? Porque numa comorbidade urbana que a gente tem aqui, né? Tudo conurbado, né? Que a gente fala, né? Os municípios todos juntos. Trânsito que a gente tem, né? Você não consegue ambulância, por mais rápida que tenha corredores, etc., não chega nunca nos hospitais. Qual é um pouso mais arriscado que o senhor tenha feito numa situação dessa? O senhor lembra? Meu Deus, eu já fiz tanto pouso. Para você ter ideia, na minha carteira, na minha caderneta de voo, lá eu tenho 24 mil pousos. Sim. Olha só, é muito pouso, né? 7 mil horas de voo e 24 mil pousos, significa que são voos muito curtos, né? Mas com muito pouso. Esses pousos, normalmente, pousos arriscados, né? Que é pousar na rua. Da Avenida Paulista, que o senhor desceu na Avenida Paulista. Sim, esse é fácil, né? Que a Avenida Paulista é larga, né? O duro é você pousar na Avenida Sapopemba com a rua, alguma rua Paulista, lá, que nós estamos citando, o trânsito é imediatamente bloqueado, sem maiores problemas, né? Pois é. Uma suspensão do trânsito aqui é fácil. E você imagina a coordenação que tem que ter para fazer uma operação. Sapopemba, já algumas vezes, né? A Avenida Sapopemba acho que é uma das maiores de São Paulo, né? Sim, é a maior. Então você... É a maior da América. Então você acaba... Como via de... Porque o que acontece, municipal. como nesses locais você tem, não tem planejamento urbano, as coisas foram crescendo, né? Então você tem ruas apertadas que nem o bombeiro entra, né? Então você tem que entrar com helicóptero numa avenida, né? Para você ter uma ideia, não sei se você lembra de um grande incêndio que teve em Heliópolis, em 96, se não me engano. Sim. O bombeiro não conseguiu entrar com o caminhão lá em determinados locais para jogar água. Então, o que a gente fez aquela vez? Foi a primeira vez que a gente usou uma aeronave para jogar água em incêndio urbano. Porque a gente tem um equipamento que chama Bambi Bucket, que vai embaixo do helicóptero para apagar incêndio florestal, né? Já fizemos bastante, né, essa operação com a Polícia Ambiental. Mas a gente teve que usar para apagar incêndio urbano, porque o bombeiro não conseguia chegar para apagar, porque o caminhão não entra, entendeu? Então, planejamento urbano é uma coisa muito importante também, né? Para segurança, etc., né? Major Racorte, carnaval está às portas. O que muda para vocês num carnaval? Então, como eu estava falando para o senhor, está mudando a característica das ocorrências com reféns.
conflitos familiares, a questão do entorpecente. Às vezes a gente ouve, liberar, e eu não vejo a liberação da cocaína. Se alguém tem a intenção de liberar a cocaína, que vá numa ocorrência de refém, em que eu vi, há meses atrás, o marido, 21 facadas na esposa, inclusive esfaquear a própria criança. Então, muitas vezes eu não entendo quando fala da questão das drogas. Motivado por droga. Porque a pessoa fica fora de si. Né? A gente tenta nessa ocorrência buscar uma racionalidade, só que muitas vezes você não consegue. São horas de tensão que a gente busca preservar. Qual é o maior tempo que o senhor teve num trabalho desse? Eu posso dizer de negociação? Fui na rebelião de Lucélia 36 horas. Sim. Direto, sem parar. Haja para falar, né? Então aqui hoje 1 hora para falar. Mas aí não é uma ocorrência familiar. De ocorrência familiar foram 12 horas aqui na Zona Leste. Mas assim, o GAT tem outra também ocorrência, 56 horas. 12 horas. O GAT tem esse recorde também, 56 horas. Onde numa foi ocorrência isso? com refém. Foi no caso Eloá, 56 horas. Ah, sim, lá no caso Eloá, que sim. ficou famosíssimo. Sim, lá, né? sim. Hoje nós aprendemos com alguns erros e acertos, algumas técnicas foram aperfeiçoadas, aprimoradas. Hoje não é mais um negociador, é uma equipe de negociadores, né? O GAT é como se fosse um combo, equipe tática, equipe de negociação. Hoje até os explosivos nós calculamos, né, no caso de um arrombamento tático, qual é a carga, dependendo do tipo da porta. Isso é estudado, é uma questão científica, porque lembra que eu falei, nem da questão da vida, a gente pensa na questão dos bens patrimoniais, que é uma família que está tendo uma crise muitas vezes. Você não pode simplesmente ir lá e colocar uma explosão que vai explodir o refém, vai explodir a casa inteira da pessoa, né? A gente tem que pensar em técnicas, né? E isso foi aperfeiçoado, aprimorado ao longo dos anos. Eu acho que uma das preocupações que vocês têm também é a preservação da vida, e inclusive do criminoso, né? Essa que é a coisa, né? Mas, coronel, quando o senhor fala de intercâmbio com outros países, né? O Major citou experiência em outros países. Sim. É uma realidade muito diferente a nossa de outros países, né? Mas até as condições de trabalho de vocês. Não, com certeza, né? É que você tem que buscar as melhores práticas, né? Eles chegam lá, olha aqueles policiais trabalhando. Pois é. Não, o Major está todo equipado aqui eu recebi, rádio. Isso tinha nos filmes já há 30 anos. Para você ter ideia, eu recebi várias comitivas estrangeiras na época que eu estava no comando do grupamento aéreo, e todos eles, ao acabar a visita, né, de visitar a polícia de São Paulo, eles ficavam assim impressionados, falavam assim, como vocês conseguem fazer o trabalho de vocês com os recursos que vocês têm, com as condições que vocês têm e com os problemas enormes que vocês têm, né? Para você ter ideia, né, o mês passado a polícia fechou o menor índice da história de número de homicídios, 6,7 homicídios por 100 mil habitantes. Como é que você consegue fazer isso num país com a crise que está agora, né? Então, para você ver que a polícia militar, ela realmente é abençoada por Deus, né? Porque a gente faz milagre, tá certo? Com as condições milagres e milagres. E você tem que buscar, né, nos outros países as melhores práticas, né? Até a semana passada, por exemplo, eu estava com o pessoal do GAT, numa demonstração lá no auditório da Infraero, no Campo de Marte, de um software, né, e um equipamento de reconhecimento facial, e que consegue, você fazendo algumas perguntas, ou analisando o jeito que a pessoa fala, saber se ela está falando a verdade ou não, né? Só filmando, sem pôr a mão, etc., né? E essa tecnologia vem de onde? Vem de Israel. Por quê? Porque lá eles têm problemas terríveis lá com o homem-bomba, por exemplo. Então eles têm que identificar no meio de uma multidão quem é o homem-bomba, né? Então desenvolveram isso e agora a gente está buscando também, porque a gente também tem que saber, por exemplo, numa manifestação, quem é a pessoa que está incitando a violência dentro daqueles manifestantes, né? Então a gente tem que trazer essas técnicas para cá, né? A realidade é diferente. Lá é uma bomba, aqui é a pessoa que está querendo. O Israel aprendeu em Brumadinho. Pois é. Não eles é que aprenderam. Não, mas eles foram fundamentais lá. Não, eu entendo, mas quando deve ter descido ali com todo aquele equipamento e visto vocês trabalhando. Não, eles comentaram isso, inclusive.
Comentaram isso. Você vê aquelas imagens daqueles heróis do corpo de bombeiro rastejando na lama para procurar pessoas ali. Aquilo é só no Brasil que isso acontece, né? Porque é uma dedicação total, uma entrega total, né, para o trabalho, independente de quantas horas estão trabalhando. Você não vê ninguém deles pedindo hora extra, nenhum deles reclamando que estão trabalhando em condições insalubres, porque eles estão lá porque tem que fazer o trabalho, deu a missão, vai lá e faz. É por amor, a gente faz realmente por amor, e eles não receberam nem o 13º, não que a questão salarial, não é lógico que é importante para nós, mas a questão do amor, da dedicação, isso é de fundamental importância. E eu não diria assim, eu acho que a palavra seria um intercâmbio, porque quando eles vêm para cá, inclusive alguns policiais da França foram para cá no ano passado, retrasado, observaram o modelo Força Tática, o modelo Rota e o modelo BAEP, que eles não têm lá. Tanto é que quando os grupos especiais da França, após os atentados, após o ataque terrorista, eles já estavam na Bélgica. Sim. Então eles estão adotando um modelo parecido com o nosso. O modelo ROCAM, o modelo Ronda Escolar. Nós temos aqui o sistema de inteligência hoje da polícia, nós temos um modelo adequado de acordo com a nossa realidade e rotina, e surtiu um efeito, sim, aqui em São Paulo, que serve de modelo para muitos países de acordo com a nossa realidade e rotina. Mas é de suma importância a questão do aprimoramento, aperfeiçoamento, uma conversa, ideias novas, e a gente tentar adequar a nossa realidade e rotina. E São Paulo é tão surpreendente, porque cada bairro é um tipo de crime, muitas vezes, que ocorre. Isso tem que ser baseado em estudo, através da inteligência, para a gente tentar desenvolver. E nossos programas de policiamento são sábeis, porque cada tipo de crime tem uma determinada modalidade de policiamento comunitário muito importante, o contato com a sociedade, através dos consegues, as informações que chegam. A sociedade paulista ajuda muito na questão das informações. É de fundamental importância hoje para você desenvolver um programa, as técnicas de policiamento, para você ir direto, o policiamento orientado para o problema. Então, o modelo de São Paulo é um modelo eficiente e eficaz de polícia. Capitão Sucaitz, uma última pergunta, estamos chegando ao final do nosso Gente que Fala, a expectativa, o que acontece de diferente, né? Perguntei para o Major sobre carnaval, a polícia ambiental tem algum momento de expectativa para esse período? Porque no carnaval pode tudo. Então eu fico... Não, pelo contrário. Não, a Polícia Militar Ambiental Esse é o sentimento do brasileiro no carnaval, pode tudo. Quando vai para a praia pode tudo, e quando está no carnaval pode tudo. Não. A Polícia Militar Ambiental ela tem a expectativa também de aumentar a concentração de equipes em alguns locais que a gente sabe que aumentam os turistas. Quais são esses locais? Áreas rurais, por exemplo, né? A Polícia Militar Ambiental ela é responsável pelo patrulhamento em áreas rurais. As represas que nós temos na Zona Sul de São Paulo. Por exemplo, né, a represa Billings, que é uma área minha, a gente vai fazer a intensificação do patrulhamento com as lanchas. Por quê? A gente tem o aumento, né, das pessoas elas irem para se divertir, mas também nós temos um aumento, por exemplo, de meliantes tentando... né, roubar aquelas pessoas. Então, nós somos responsáveis por esse patrulhamento. Por que a minha pergunta, quando eu cito as represas, né? Quem aparece numa ocorrência logo na sequência, dentro desses 15 minutos, é o bombeiro, né? Mas porque vai lá socorrer, né? Tem 15 minutos para socorrer as pessoas. Mas e a polícia ambiental na prevenção nesses locais? Sim, nós fazemos o patrulhamento náutico, né, através das nossas lanchas, e o patrulhamento rural, nas áreas mais longínquas, aí, nas estradas mais longe, né, principalmente chácaras, esse tipo de moradia, seria veraneio, né? De veraneio. Então nós aumentamos aí o patrulhamento para dar mais segurança, né, para o turista. Não precisa chamar o GAT lá para ir lá. Se for necessário, a gente chama, né? Com toda certeza. Final na sua baia. Final desta edição de Gente que Fala, agradecendo ao Coronel Carlos Eduardo Falcone. O Coronel Falcone é presidente da ABOA, que é a Associação Brasileira de Operadores Aeromédicos, o Major Valmor Racorte, que é do 4º Batalhão de Polícia de Choque, ele é do GAT, e também o Capitão Flávio Sucaitz, que é da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo. Estaremos de volta segunda-feira, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.